Então vamos lá, né, galera? Vamos fazer alguns exercícios aqui sobre trocas de calor. A questão número 1, ela fala o seguinte: um calorímetro é um recipiente isolante, tá? Onde ele não deixa trocar calor com o meio externo, com o meio ambiente. Um calorímetro constituído por um recipiente isolante térmico, ao qual estão acoplados um termômetro e um resistor elétrico, está completamente preenchido por 0,4 kg de uma substância cujo calor específico deseja-se determinar. Então vamos lá. Ele me deu a massa dessa substância. Que é igual a... Preciso botar 400 não, tá? Só 0,4 dá no mesmo. Cujo calor específico deseja-se determinar. Num experimento em que a potência dissipada pelo resistor era de 80 watts, potência, então aqui a gente também vai trabalhar com potência, só que aqui a gente vai trabalhar com potência térmica. A gente viu potência quando a gente estudou trabalho e energia, né? E a gente viu que potência é igual a energia dividido pelo tempo, ou trabalho dividido pelo tempo. Só que essa energia que a gente está trabalhando aqui é a energia térmica. Quem é a energia térmica? É a quantidade de calor, né? Então, para a potência térmica, a gente usa que potência é igual a Q sobre ΔT. Tem que tomar cuidado, gente, porque a gente tem dois ΔTs, né? Um é ΔTzão, que é a temperatura, e outro é ΔTzinho, que é o tempo. Então, não confundam uma coisa com a outra, senão dá tudo errado, tá bom? Lembrando que, quem é Q? Por enquanto, a gente só aprendeu que Q é massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. É o que macete, né? Então, a gente tem essas duas equações aí para a gente trabalhar. E a gente aprendeu que capacidade térmica é a massa vezes o calor específico, ou capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, olha só, a fórmula da capacidade térmica é a fórmula da potência, tá? Então, preste atenção para não confundir, porque são coisas diferentes. Então, ele me deu a potência de 80 watts. Lembrando que 80 watts, que watts é a mesma coisa que joule por segundo. Na maioria das vezes que a gente vai usar a quantidade de calor, a unidade que a gente usa é a caloria. Mas a gente pode usar caloria e a gente pode usar o joule. Joule é a unidade do sistema internacional. Tá? Então, se eu tiver que mudar, converter uma na outra, geralmente o problema dá o fator de conversão. Mas a gente viu isso também, que é 4, né? 4, 4,2. Tem problemas que vai variando esse valor aí, mas geralmente dá. Mas vamos lá. Então, eu tenho massa e potência. A leitura do termômetro permitiu a construção do gráfico da temperatura em função do tempo, mostrado na figura adiante. O tempo T é medido a partir do instante em que a fonte que alimenta o resistor é ligada. Qual o calor específico da substância? Então, ele quer o Czinho. Que mais que eu tenho? Olhando o gráfico, eu tenho temperatura inicial. Qual é a temperatura inicial? 40 graus Celsius. 40. Qual a temperatura final? 80. 80. Então, eu tenho aqui, ó, temperatura final e temperatura inicial. Temperatura inicial de 40 graus Celsius, temperatura final de 80 graus Celsius. Então, com isso aqui, eu tenho um ΔT. Qual é esse ΔT, gente? 40 graus. Exatamente, a temperatura final menos temperatura inicial.
Nem preciso fazer isso daqui, né? Estou fazendo só para ninguém se perder. Então, tem ΔT igual a 40 graus Celsius. Mas eu também tenho uma outra coisa marcando no gráfico. Quando a temperatura vai de 40 para 80, o tempo passa de quantos segundos? 1000. Então, aqui é o ΔTzão. E o tempo vai de 0 a 1000, é o ΔTzinho. Então, eu já tenho meu ΔTzinho, que é de 1000 segundos. Ah, Roberto, se eu quiser usar o tempo 500. Se você usar o tempo 500, a sua temperatura vai de 40 para 60. Então, seu ΔT vai ser 20. Posso fazer isso? Pode. É só prestar atenção no seu eixo aqui, X e Y, né? Na ordenada e abscissa, para você poder não usar o tempo 1000 e a variação de temperatura de 40 para 60. Entenderam? Tá, vamos lá. O que ele quer? Ele quer calor específico. Calor específico, tá. Eu tenho calor específico na fórmula da capacidade térmica, mas eu não tenho nada de capacidade térmica. E eu tenho a fórmula do calor específico na fórmula do Q-macete, na equação geral, que é igual a mc ΔT. Ah, eu também tenho ΔTzão, eu tenho a massa, mas eu não tenho o Q. Mas eu tenho mais coisa, eu tenho potência, eu tenho tempo. Então, se eu tenho potência e tempo, eu acho a quantidade de calor. Sabendo a quantidade de calor, eu acho o calor específico. Então, vai ficar assim. Eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso usar as fórmulas separadas, né? P igual a Q sobre ΔT, achar o Q e depois substituir na outra fórmula. Ou eu posso integrar as duas fórmulas. Como integrar as duas fórmulas? Eu sei que P é igual a Q sobre ΔT, Tzinho. Mas eu sei que Q é M vezes C vezes ΔTzão. Então, eu posso dizer que P é igual a M vezes C vezes ΔTzão sobre ΔTzinho. Se eu fizer assim, eu já acho. Assim vocês acham confuso? Preferem que eu faça separado ou tá tranquilo? Por mim, pode ser Para assim. mim tá tranquilo, professora. Então, vamos lá. Olha as unidades. Potência está em por segundo, em watts. O tempo está em segundo. Então, fechou. Tá tudo tranquilo. Não pode uma coisa estar em minuto, outra em segundo, né? Então, outra coisa importante também. Ele não, ele pede aqui, ele dá a unidade que ele quer. Ele quer o calor específico em joule por quilograma grau Celsius. Então, não precisa substituir, trocar ninguém de unidade. Tudo dentro dessa unidade, ó. Quilograma bateu, grau Celsius bateu, joule bateu, ótimo. Segundo, ok. Então, vamos substituir e achar. Potência é igual a 80, a massa é igual a 0,4, calor específico é o que eu quero saber, variação de temperatura é 40 e a variação do tempo é 1000. 80 é igual a 0,4 vezes 40 vezes C, vai dar 16C dividido por 1000. Vou multiplicar cruzado aqui. 16C é igual a 80.000. C é igual a 80.000 dividido por 16. 80 dividido por 16 dá 5. Então, C é igual a 5.000 unidade. Joule, tá lá em cima, ó, joule por quilograma grau Celsius. Prontinho. Dúvidas? Essa matéria eu particularmente acho mais fácil que dilatação. É bem mais fácil. Professor, Hum. quando ele não pede a unidade medida na questão, igual aí ele pediu joules por quilograma grau Celsius, eu posso botar... Como é que eu sei qual que eu vou botar?
Geralmente, ao invés de joule por grama grau Celsius, a gente usa a caloria. Eita. Caloria por, por grama grau Celsius. Mas se ele não especifica, você vai para aquela que fica mais fácil para você. Aquela que você precisa converter menos coisas. Mas geralmente o problema diz. Tá bom, obrigada. Ou se for uma questão de marcar, você vai na unidade que está lá, né? Próxima. 240 gramas de água. Então, 240 gramas de água é a massa de água, correto? gramas. Calor específico é o Czinho, que vale 1 caloria por grama grau Celsius. Gente, se o problema não der o calor específico da água, você tem que colocar, tá? O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Então, é uma unidadezinha que tem que ficar aí na cabeça. Unidade, um valor, né? São aquecidos pela absorção total de 200 watts de potência. Então, 200 watts é o quê? Esse é a potência? É a potência. Muito obrigada. 200 watts de potência. Lembrando que esse watts é a mesma coisa que o quê? Watts é a mesma coisa que joule por segundo. Isso aí. Só para a gente deixar aqui para olhar as unidades depois. Considerando que 1 caloria corresponde a 4 joules, quando ele coloca aí, você já sabe que vai ter que converter. Determine o intervalo de tempo, então ele quer saber o delta Tzinho, necessário para que essa quantidade de água varie sua temperatura em 50 graus Celsius. Então, ele está dando a variação de temperatura. 50 graus Celsius. Ok. O que não está batendo? Não está batendo a unidade de energia, né? Porque o calor específico está usando em caloria, a potência está usando em joule. Não pode. Ou eu transformo caloria para joule, ou eu transformo joule para caloria. Eu, particularmente, prefiro mudar a potência do que mudar o calor específico. Como é que eu passo de joule para caloria? Se 1 caloria são 4 joules, é só para transformar de joule para caloria, é só dividir por 4. Então, sempre que você for transformar de joule por segundo para caloria por segundo, né, de watts para caloria por segundo, você divide por 4. Então, isso daqui vai dar 50 calorias por segundo. O segundo continua, tá, gente? Você só mudou o joule para caloria. Até aí, tranquilo? Sim, tranquilo. Então, vamos lá. Onde que eu acho o tempo? Qual a fórmula que eu uso para achar o tempo? Potência. Potência. Eu uso a fórmula da potência. Potência é igual a Q sobre ΔT. Potência eu tenho, mas Q eu não tenho. Mas eu sei que Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Ou eu acho o Q separado e depois coloco aqui, ou eu troco o Q por MC ΔT, como eu fiz na outra. Dividido por ΔTzinho. Agora é só substituir. Potência 50, massa 240, calor específico 1, variação de temperatura 50, dividido por ΔTzinho, que é o que eu quero descobrir. Vou passar o ΔTzinho para cá multiplicando, né? Então, 50 vezes o ΔTzinho é igual. Eu vou fazer o seguinte, vou manter isso aqui, olha só, vezes 1 vezes 50.
Ou você multiplica, né? 240 vezes 1 vezes 50, você vai achar um resultado e depois dividir por 50 de novo. Ou você dá um de esperto, como aqui está multiplicando por 50 e aqui multiplicando por 50, a gente corta. Ah, Roberto, eu não consigo cortar não. Então multiplica, gente. Só multiplicar e dividir dá no mesmo, tá? Então a resposta aí, 240 vezes 1, 240, unidade do tempo. Foi a que você usou na potência. Segundo. Prontinho. Dúvidas? Ninguém? Tô olhando. Tranquilo, favorável? Tá bom. Só ver um negócio aqui. Vou fazer essa daqui. Próxima aula a gente faz o resto. Questão número 4 fala o seguinte. Uma fonte fornece a 600 gramas de uma substância um fluxo calorífico constante. Então, 600 gramas é a massa. Um fluxo constante, que é a potência, quando ele fala em fluxo calorífico, potência, eu coloquei em parênteses aí, só para vocês se adaptarem, né? Mas nem sempre vai ter isso, não. Então, fluxo calorífico é só usar olhar a unidade. Ó, caloria por minuto. Toda unidade que for energia por tempo é uma unidade de potência. Então, potência é igual a 600 calorias por minuto. Fazendo com que a temperatura da substância varie com o tempo. Segundo o diagrama ali. Nessas condições, podemos afirmar que o calor específico da substância em caloria por grama, graus Celsius. Então, ele já está pedindo a unidade, né? Ele está pedindo a unidade ali, que é caloria por grama, graus Celsius. Então, ele quer o calor específico. O que eu tenho no gráfico? A temperatura e o tempo. A temperatura e o tempo. Qual é o tempo? É 1 minuto. Na verdade, 60 minutos. 60 minutos. Eu vou precisar converter esse minuto? Acho que não. É só olhar a unidade da potência, gente. A unidade da potência não precisa. Olha só, a unidade da potência está em caloria por minuto. Se o tempo está em minuto, tá tudo tranquilo. Você não pode ter uma coisa que tenha segundo e outra minuto. Mas se está tudo minuto, deixe minuto. Foi? Uma dúvida. Talvez eu tenha me distraído se você falou isso. Tem uma unidade fixa? Não, não tem. Você não precisa trabalhar necessariamente, assim como a matéria anterior, a gente não tem necessariamente que trabalhar com as unidades do sistema internacional aqui, não. Tem conteúdo que sim, que é obrigado a trabalhar, mas esse aqui não. Tá? Você só tem que ter uma conexão entre as unidades, né? Então, olha só. Aqui, ó, massa tá em grama. O calor específico, ele quer em caloria por grama. Então, grama, grama, ok, fechou. Caloria, caloria, ok, fechou. Minuto, minuto, ok, fechou. E temperatura, qual é a variação de temperatura ali, gente? 80. Isso aí. É só fazer temperatura final menos a temperatura inicial, né? 80 graus Celsius. Prontinho. Aqui a gente está resolvendo os probleminhas que são bem parecidos, né? De novo aí ele quer o calor específico, ele me dá a potência.
Então, eu vou usar a fórmula da potência já substituindo a quantidade de calor. Agora é só substituir os valores. Potência, 600. Massa, 600 também. Calor específico é o que eu quero. Variação de temperatura, 80. Dividido pelo tempo, 60. Vamos lá. Esse 60 eu vou passar para cá multiplicando. Então, vai ficar 600 vezes 60 é igual a 600 vezes C vezes 80. Ah, Roberta, eu já teria multiplicado tudo aí. Tá bom. Eu só não multipliquei porque eu vi que dá para cortar. Dá para cortar o que aí? Os 600. Exatamente. Então, facilita, né? Eu sei que com calculadora as coisas ficam mais fáceis, dá para fazer de qualquer maneira. Mas eu estou sem calculadora aqui. Então, aqui fica 60 é igual a 80C. Então, C é igual a 60 dividido por 80. 60 dividido por 80 dá 3 quartos. 3 quartos vai dar 0,75, não é isso? Isso. 0,75 calorias por grama graus Celsius. Prontinho. E aí? Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Por mim tá tranquilo, professora. Então, tá bom. Coloca em presença aí, galera. Terminar a apresentação aqui. Então, por hoje é só. Foi um prazer estar com vocês e brincar com vocês. Tchau, professora. Bom dia. Boa semana. O questionário está aberto, né? E essa matéria não vai cair no questionário, não, né? Não, o questionário é a matéria de dilatação dos sólidos e líquidos. Essa matéria é só depois, Então tá. tá bom? Bom, E vocês, obrigada. gente, vocês veem necessidade de adiar o questionário por causa do Enem? Ah, professora, eu preferia. Se pudesse finalizar na segunda, acho que ficaria melhor. É porque, tipo assim, a gente poderia tentar finalizar o questionário, o seu questionário, né? Sábado ou sexta. Só que sexta já tem 2 questionários também, entendeu? Que tem o de química que acaba o prazo e tem o de. Não, na verdade, o de sociologia é hoje, mas enfim, é perto. Aí tem que pedir para mim, eu que tenho que adiar, né? É muito difícil. Tipo, a gente pediu a vários professores, né? Mas que na semana que vem tá cheio de trabalho. Eu não tô falando em relação ao seu exatamente, tô falando em relação ao geral. Ao tudo. A gente pediu alguns professores para adiar um pouquinho mais só a questão deles. Mas não necessariamente a senhora precisa adiar. Então aí já é uma decisão da Tá senhora. bom, tá bom. Tá, vou colocar lá para segunda, então. Jocabed, não? Pode ser em PDF, sim. PDF para mim fica melhor, que fica num arquivo só. Eu não tenho que ficar abrindo um monte de coisinha. Eu prefiro num único arquivo em PDF. Tchau, professora. Bom dia. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês, tá? Pra Tchau, você também, professora. Tchau. Professora.